Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está aqui presencialmente, quem está assistindo online e quem vai estar assistindo parte dessa aula que está se iniciando agora, mais uma semana. Nessa semana, a porção que nós estamos estudando, que nós estamos vivendo, é a porção Ekev, e nós estamos caminhando para o fim dessa jornada, uma jornada que está acontecendo no deserto, já na entrada da Terra Prometida. Moisés entregando para nós um discurso com palavras que saem do seu coração, como um pai que está entregando para o seu filho, sabendo que seu filho vai sair numa viagem sem a presença dele, entregando todo o carinho e amor do seu coração na esperança de que esse filho não caia. O pai já passou por toda uma vida, já foi líder dessa criança, e quando a gente pensa no povo hebreu, ele já foi líder de todos nós, e ele já presenciou todas as quedas, presenciou acertos, nos encaminhou da melhor forma possível. Mas a primeira geração que esteve com ele no deserto já não está mais presente. Aaron não está mais presente, Miriam não está mais presente, e agora ele sabe que daqui a pouquíssimo tempo ele também não vai estar presente. E trazendo para o assunto que nós falamos na semana passada, quando nos foi apresentado a oração do Shema Israel, e nós trouxemos aqui a importância da oração, também foi repetido os 10 pronunciamentos, porque todo esse livro, Devarim, é a repetição de toda a Torá. Tudo ele está trazendo novamente para essa nova geração que vai entrar sozinha. É uma geração que não conheceu a escravidão no Egito, porque eles não estavam lá, eles já são os filhos, já são a geração depois da saída do Egito, e eles viveram no deserto, recebendo a maná, a água que vinha da fonte de Miriam. E agora, quando eles entrarem na Terra Prometida, eles vão ter que exercer funções que talvez eles não precisaram ainda seguir e manifestar. Será que eles vão ter sucesso? Será que vai dar certo? E qual é a principal preocupação de Moisés? Será que quando eles estiverem na Terra Prometida, cuidando da terra, cuidando da sua sobrevivência física, eles vão conseguir se lembrar de todos os preceitos? Será que eles vão conseguir, mesmo com estas atividades, mesmo com este foco, será que eles vão conseguir realizar todos os preceitos que eles realizam hoje, antes da entrada na Terra Prometida? E essa preocupação de Moisés é mais do que genuína, porque a gente sabe que essas histórias são reflexo de algo que é a imagem da nossa própria vida, da nossa vida aqui, agora. A gente sabe que a cada ciclo, a cada repetição, nós podemos até estar falando as mesmas palavras, nós podemos estar lendo o mesmo texto, mas tudo aquilo entra dentro de nós de uma forma diferente. E essa forma de entrar diferente é o que vai construindo esse nosso recipiente. Nesta semana, nós vamos aprofundar um pouco mais o assunto
dessa oração e desses 10 pronunciamentos, com algo assim muito importante. O primeiro, o mais importante, e daqui a pouquinho eu vou ler o primeiro parágrafo dessa porção, eu só antes quero trazer aqui várias informações para a gente construir junto essa foto, antes mesmo da gente fazer a leitura. Eu volto a insistir sobre algo que parece ser o mais claro, algo que parece ser o mais simples, algo que da nossa boca para fora é o que a gente talvez mais fale, mas talvez deve ser o mais difícil de ser enraizado e aprofundado verdadeiramente no nosso cotidiano. Enquanto nós temos muitos preceitos muito fáceis, de certa forma, de serem seguidos, não roubar, não matar, não cobiçar algo do outro, aí já fica mais difícil, né? Porque... Mas aqueles que a gente pensa que seriam os mais graves, a gente consegue evitar, porque está muito clara a gravidade dele. Mas, por exemplo, não cobiçar, a gente pensa na inveja, é algo que é tão natural dentro de nós que muitas vezes a inveja a gente nem percebe que ela está se manifestando e ela está acontecendo. Então aí é uma linha dessa separação que dentro desse sistema da pureza e o sistema da impureza, que faz parte de cada um de nós, já tão misturado, a gente precisa se esforçar para refletir, será que eu estou fazendo tal coisa ou tal coisa? E às vezes a gente tem certeza que não está, mas depois o tempo passa e a gente fala, nossa, talvez realmente eu fui fraco e eu acabei caindo nesse momento e acabei sendo levado por uma situação. O primeiro preceito. Então, assim, vamos entender que tem coisas que são muito simples e fáceis da gente excluir. Outras coisas, momentos a gente consegue perceber, momentos a gente não consegue perceber. E uma delas, que seria a base de todas, amarás teu Deus acima de todas as coisas. A gente fala que a gente ama. A gente fala que nada mais importante do que ele. Mas o quanto esse falar, ele é manifestado na nossa realidade, uma vez que nós não conhecemos o nosso Criador, nós não conhecemos essa entidade, como é que nós podemos exercer amor por algo que a gente não conhece, por algo que a gente nunca conversou, ou sei lá, às vezes sim, mas digo, como é que eu consigo ter a relação de ser a relação mais importante da minha vida com algo que eu não conheço? E se nós estamos fazendo a leitura do último livro, quinto livro, que a gente já sabe que é Malhut, que é a manifestação, Moshe Rabbeinu, o professor, o líder, o Rabi, ele faz o papel do pai. Nós estamos no mês de Av, que já existe toda essa energia de trazer esse cuidado protetor no sentido paterno, o provedor. O que Moshe Rabbeinu está trazendo para nós? Ele está nos provendo de um conhecimento que vai abrir a nossa consciência para que a gente possa entrar na Terra Prometida seguindo, sem cair, seguindo no mesmo nível, para que a gente acabe não sendo levado pelas situações que nos tiraram desse foco que era ter o Criador e a luz como sendo o principal pilar. E aí vamos para o nome dessa porção. O nome dessa porção, Ekev,
Ekev, que tem várias traduções. Eu, na minha pesquisa, tenho ali. E por que uma? Mas é porque é um termo que não é usado normalmente. E por que, como sendo uma justificativa, como sendo uma explicação boa, uma explicação. Uma justificativa. Uma. Depois, outra. E será assim se vocês. Então, algo será desta forma se você, colocando meio que uma condição. E se a gente olhar para o shoresh dessa palavra, que a gente sabe que dentro do hebraico, as palavras não têm vogais, né? E quando a gente olha para essas consoantes, que são as mesmas, a palavra Ekev, ela está diretamente ligada a Yaakov, que está ligado a calcanhar. Calcanhar. Yaakov nasceu de uma gravidez gemelar. O segundo filho, o primogênito, seria Esaú. E ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú, como se eles tivessem praticamente dois bebês, mas praticamente nascendo juntos. Ele segurou esse calcanhar. O calcanhar dentro do nosso corpo, se a gente pensa na nossa mobilidade, na nossa estabilidade, o calcanhar está realmente quase tocando no chão. Abaixo do nosso calcanhar, os pés. Mas o que dá mobilidade para o nosso equilíbrio, porque se os nossos pés fossem absolutamente sem essa possibilidade de flexão no calcanhar, seria muito mais difícil o nosso deslocamento. Quem dá a possibilidade de segurar o nosso corpo para o equilíbrio é o nosso calcanhar. Todo o peso, ele está colocado sobre esse calcanhar. Então, esse calcanhar, nós podemos dizer que ele está fazendo o papel do fundamento, fazendo o papel de uma estrutura que tem uma mobilidade, que traz o equilíbrio, mas ela é básica, totalmente fundamental para essa nossa vida e para esse nosso relacionamento. E se você escutar, se vocês escutarem, eu já vou ler esse primeiro parágrafo, mas antes mesmo, essa condição. Muitas pessoas não gostam de estar numa situação de condição. Muito menos gostam de pensar que, quando a gente está falando de espiritualidade, existe essa troca. Você faz assim, você recebe assado. Você faz assado, você recebe do outro jeito. Como que, olha, que nós ainda vamos até aprofundar ainda isso um pouco mais na semana que vem. Como se fosse uma troca. Mas essa porção, primeiro, ela traz palavras e versículos lindos que parecem poemas, muito bonitos. E ela traz para nós fundamentos que nós vamos poder olhar para esses fundamentos, dependendo do grau de amor e de relação que eu tenho com esse Criador, uma condição que vai depender do nível da minha consciência.
Porque quando é apresentado esse ser, quando eu sigo os preceitos, quando eu sigo esses mandamentos, quando eu sigo essas ordens, quando eu sigo esses aconselhamentos, na entrada da Terra Santa, da Terra Prometida, eu vou colher muitos frutos. As minhas sementes vão dar frutos, eu vou ter muitos filhos, eu vou vencer todas as guerras, os conflitos, todos os inimigos. Mas se eu não seguir os preceitos, não vou conseguir receber nenhuma dessas bênçãos. E talvez até a pessoa que leva dentro de uma consciência bem superficial vai pensar que se eu não vou receber o bom, eu vou receber um castigo. Porque se eu não estou recebendo o fruto, eu estou recebendo um castigo que é o não desenvolvimento do meu esforço e do meu trabalho. E o que está sendo apresentado para nós aqui é a condição da nossa existência, que é uma relação de causa e efeito. Tudo na nossa vida é uma relação de causa e efeito, seja para a criação do bem, seja para a criação do mal. Lembrando que tudo que vem de cima é sempre tov, é sempre bom. Essa segunda parte que eu repeti aqui, criação do bem, criação do mal, a criação do mal só acontece daqui para cima. Porque o mal, numa certa dimensão, ele já não existe. O mal é criado aqui. O mal não foi criado lá em cima. O mal foi criado aqui. Então, invariavelmente, a lei de causa e efeito para o bem e para o mal, ela está dependendo de quem manifestar. Quem manifesta isso somos nós. Porque a luz e o Criador só, como se eu tivesse que continuar a colocar uma causa de existência, função, compartilhar o prazer sem fim. A luz só faz isso. O Criador só faz isso. Compartilhar o prazer sem fim. E ele tanto quer compartilhar esse prazer sem fim, que esse próprio sistema de causa e efeito vai existir para que eu possa enfrentar esse mal, esse escuro, essa sombra, e eu possa, ao enfrentar esse escuro, conseguir encontrar lá dentro de mim uma luz que faz parte daquela grande. E eu vou sentir uma força de criação que em outra situação eu não sentiria. E na hora que eu sentir essa força de criação, eu me sinto como Deus. Eu sinto que eu sou capaz de tudo na minha vida, de transformar tudo na minha vida. Eu sinto que a cada vez que eu consigo lidar com uma dessas situações, ao invés de eu usar o meu esforço, a minha energia ir embora e eu me sentir desguarnecido, desprotegido, não, é exatamente o oposto. Por mais energia que eu coloque, por mais energia que saia de mim, quando eu consegui, eu me alimentei tanto que eu fiquei tão forte que eu falo, eu não vou cair de novo na mesma, porque agora eu sou muito mais do que eu fui. Que a gente possa realmente usar dessas ferramentas, usar da Cabala para fazer crescer essas sementes que vão ser o resultado do nosso futuro. Nós estamos quase chegando
o Rosh Hashanah daqui a poucas semanas, e nós estamos realmente na reta final. Moisés está falando essas palavras que vêm do fundo do coração, com todo amor e com aquele receio. Será que eles vão conseguir? Será que vai dar certo? Ele quer que dê certo, todo mundo quer que dê certo. E nós estamos aqui, entendendo que se a gente escutar, nós vamos conseguir plantar as melhores sementes. Amém. Amém, amém. Então, obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Até sexta-feira, acendendo as velas da Shabbat. E vamos seguir juntos. Quem quiser fazer a inscrição para o retiro do Rosh Hashanah, de preparação do Rosh Hashanah, com a Lilian, ligando no WhatsApp 11 974 15 9755, e vai ser um prazer estar pessoalmente com todos, e que realmente a força das nossas orações possa abrir esse amor com o nosso Criador, que não está fora, está dentro, e só depende da nossa prática. Uma prática que, ao ser manifestada, vai ampliando cada vez mais o nosso recipiente para poder conter cada vez mais essa luz, para que essa explosão ela possa realmente envolver cada vez mais a nossa vida, a minha vida, a sua vida e daqueles que estão em volta de nós. Obrigada.